O vídeo começa com London dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome, mas ela fala pra ele que não conhece. Ele pede pra falar com ela bem rapidinho, mas ela fala que está ocupada e sai andando. Ele tenta pegar na mão dela pra se apresentar, mas ela não toca na mão dele. Ele pergunta o que ela vai fazer porque está com tanta pressa, e ela responde que está indo almoçar. Ele fala que pode levá-la para almoçar com ele e pede o telefone dela, mas ela rejeita e diz que não passa o telefone. Ele diz que tudo bem e destrava o alarme do Corvette. A mulher volta na mesma hora e pergunta o que ele queria falar com ela, mostrando interesse no cara. London fala que ele está indo almoçar também e que gostaria de convidá-la para ir com ele. Ela responde que aceita ir com ele, mas ele questiona, dizendo que ela disse que estava ocupada e não o conhecia. Ela responde que não está tendo um dia muito bom. Ele pergunta por que ela quer vir com ele agora, e a garota fala que ele aparenta ser um cara bem interessante. Em seguida, London fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Ele então pergunta qual a chance dele de 0 a 10. E ela responde que a chance dele é bem alta. London fala que eles podem almoçar e depois irem para sua suíte que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com tudo que ele fala. London então chama ela para eles entrarem no carro e para irem juntos almoçar. Dentro do carro, o YouTube questiona por que ela não quis falar com ele quando ele a abordou. Ela responde para ele que não sabe dizer. Ele então pede para ela ser sincera com ele, e ela responde que ele tem um carro muito bom e que seria um bom namorado. London pergunta o que ela tem para oferecer, e ela fica sem saber o que dizer e fala que gosta muito de gastar dinheiro e que gosta de dormir boa parte do dia. Em seguida, London fala que ele achou ela muito interesseira e que ele não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele pede para ela descer do carro porque ele não quer perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo para ficar no carro, mas London fala que não quer mais conversar com ela e pede para ela descer. Ela desce do carro e acaba se dando mal por ter rejeitado o London no começo. O vídeo começa com Nair chavecando essa loira. Ele pergunta como ela vai e elogia a beleza da garota. Ele fala seu nome e fala que é um prazer conhecê-la. Além disso, ele fala que é novo na cidade, chegou em Houston há pouco tempo e está tentando fazer novas amizades e frequentar lugares novos. Ele então pergunta se ela é da cidade. A garota responde que sim, que sempre morou aqui. Em seguida, Nair passa o telefone e pede para ela anotar o seu número. E a garota, que parece ser muito humilde, passa o seu telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. O YouTube pergunta por que uma garota tão linda ainda está solteira. E ela fala para ele que ainda não achou um cara legal. Em seguida, ele fala que quer conhecer melhor a cidade e frequentar bons lugares e pergunta se ela pode ajudar ele. Ela fala que pode sim, que isso não seria um problema. Então ele fala que o carro dele está logo ali na frente e fala que ela vai gostar do carro dele. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e quando ela vê a sua Lamborghini fica muito admirada com o carro de luxo dele. Nair fala que ele é um cavaleiro e abre a porta do carro para ela se sentar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela faz, e ela responde que trabalha com imobiliária.
Naya fala que achou que ela era uma modelo, porque ela leva jeito para ser modelo. Ela fala que não, que ela apenas vende imóveis. Ela então pergunta o que ele faz da vida, e ele responde que faz muita coisa e trabalha com apostas esportivas e mercado financeiro. Em seguida, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele também e fala que ele tem um compromisso agora, mas que eles podem sair outra hora. Ela fala que tudo bem, que ela vai ficar esperando ele ligar para ela para eles saírem juntos qualquer dia. Depois de alguns minutos de conversa, Naya fala que foi um prazer conhecê-la e dá um abraço nela. Eles então descem do carro e ele ajuda ela a descer também. Ele se despede dela e fala que vai ligar para ela que foi um prazer conhecê-la. E dessa vez a garota passou no teste e não foi interesseira. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai. A mulher fala que está no telefone e diz para ele que não está interessada. Ele pergunta se pode pedir uma informação para ela, mas a mulher fala que não quer ser incomodada. Ele pergunta se pode falar com ela 2 minutinhos e pede informação para ela onde tem um restaurante aqui perto. E ela responde para ele olhar no telefone dele, mas Nate fala que o telefone dele está descarregado. Depois de tentar pegar o número dela e sem ter sucesso, Nate caminha até sua Ferrari e não demora muito para a mulher voltar e ir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e fala que tem as chaves do carro. Ela então fala que eles deveriam sair juntos e pergunta o que ele queria falar com ela. Nate então desce da Ferrari e fala que queria convidá-la para ir almoçar com ele e ajudar a achar um bom restaurante porque ele não conhece nada na cidade. A mulher fala que adoraria ir com ele e aceita o convite. O youtuber então pega o telefone dela e fala para eles não perderem mais tempo e convida ela para entrar no carro. Ela entra achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia quando viu ele entrar na Ferrari e pergunta se não foi por causa do carro. Ela responde que voltou para se desculpar com ele porque ela foi muito rude. Nate então pergunta se ela tem certeza que não foi por causa do carro. Ela fala que não e que mesmo se ele tivesse um carro simples, ela teria voltado para falar com ele. Então, Nate fala que vai devolver a Ferrari e vai alugar um carro mais simples. Porém, a mulher começa a achar ruim do carro dele ser alugado e fala que achou que o carro era dele. Nate então fala que estava testando para saber se ela ia mudar de ideia que o carro realmente é dele. Então, ele fala que ela mostrou ser uma escavadora de ouro e pede para ela dar licença do carro. A garota tenta dialogar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e que ele não quer perder tempo com garimpeira e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada.
Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do YouTuber. O YouTuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro. Mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar, que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele, depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. Yeah. Damn.
O vídeo começa com John em frente ao cinema esperando uma mulher para fazer o teste da interesseira. E assim que sai uma garota, ele a aborda perguntando o que ela vai fazer e fala que viu ela sair do cinema. Ela diz a ele que agora ela está relaxando. Então John pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Cláudia. Além disso, a garota fala que está indo embora para uma festa. O YouTube pergunta a ela se ele está convidado. Ela fala que se ele quiser que ele pode ir. Ele fala que já está até com as roupas adequadas. John bate um papo descontraído com a garota e tira vários sorrisos dela. Porém, na hora que ele pergunta se ela está solteira, ela responde que não, que tem namorado. Então John pergunta para ela por que ela está sendo tão amigável. E ela fala que não tem nada a ver e fala para ele não confundir as coisas. O youtuber fala que gostou dela e queria levá-la para sair, mas ele fala que está com pouco orçamento e que está sem dinheiro. Ele mostra para ela ali um McDonald's e fala que pode levá-la. Ela fala para ele que sem chances, então, para ele poder sair com ela, ele tem que ter dinheiro. Então John fala que ele até tem dinheiro, mas está tentando economizar porque já gastou muito dinheiro. Na sequência, ele pergunta se ele pode pegar o seu telefone, porém ela fala que não e pede para ele não insistir. Então John a deseja um bom dia e vai em direção ao seu magnífico Corvette. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste ao Corvette vermelho e começa a perguntar se o carro é dele. John fala que sim e fala que o vestido dela está combinando com a cor do seu carro. Então a garota fala que mudou de ideia e agora quer sair com ele, porque ela achou que ele não era um cara bem sucedido. Então John pergunta se ela tem certeza e depois dela falar que sim, ele convida ela para entrar no Corvette. Dentro do carro, John pergunta a ela qual filme que ela estava assistindo. E ela responde que era o filme de terror do Halloween do Michael Myers. Em seguida, John fala que ela muda de ideia muito rápido e que ele estranhou ela ter voltado para falar com ele depois que ela já estava indo embora. Ela diz a ele que resolveu dar uma chance para ele porque ele insistiu muito com ela. Então John fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela é uma interesseira e está claro que ela só quer sair com ele por causa do carro. Ela fala que não é interesseira e que ele está muito enganado. Porém John a questiona perguntando por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela fala que ele queria sair com ela e ela apenas aceitou. Então John fala que não sai com Gold Digger e pede para ela descer do carro e seguir seu caminho. Ela desce do carro irritada e fala que não precisa dele e que o carro dele deve ser alugado. John a chama de Gold Digger e ela joga o balde de pipoca em cima de John. O vídeo começa com o youtuber Nate dizendo a essa garota que ele gostou da roupa dela e pergunta qual o seu nome e fala que se chama Nate. Mas ela fala que tem que ir embora e ele pede para falar com ela apenas 2 minutos. Como já é esperado, ela o ignora e então Nate vai em direção ao seu carro de luxo. Na hora que a garota vê que o Nate tem um carro de luxo, ela não pensa 2 vezes e vai até ele perguntando se o carro é dele. O YouTube vai até ela e se apresenta e pega na mão dela. Então ele passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. Nate fala que tem as chaves, então isso significa que o carro é dele. Além disso, ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim.
Ele diz a ela que ela vai gostar mais ainda quando estiver dentro do carro. O YouTuber pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim, mas que isso não é um problema para ela. Então Nate fala que está procurando um restaurante e pergunta se ela está com fome. Ela responde que estava indo trabalhar, mas que pensou melhor e agora pode ir com ele. A seguir, ele abre a porta do carro para ela entrar e nem parece mais que ela tem um namorado e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, Nate pergunta a ela por que o namorado dela deixa ela andar assim a pé nas ruas nesse frio. Nate fala pra ela que se ele fosse seu namorado, que ele não iria deixar ela andar a pé e que ele compraria um carro pra ela. Além disso, ele fala que tem 5 carros na sua garagem e deixa ela ainda mais impressionada. Então ela pergunta qual os outros carros que ele tem e o YouTuber fala que tem um Bentley, uma Lamborghini, uma McLaren e uma Ferrari. Então Nate fala que ela estaria bem melhor com um homem igual a ele. Ela dá uma risada e acaba concordando com ele. A seguir, Nate fala que depois que eles almoçarem, eles podem ir para a casa dele curtir um pouco. Ela concorda com ele e fala que seria bom. Ele pergunta sobre o namorado dela e ela responde que ele nem precisa ficar sabendo. Nesse momento da conversa, ele fala que no início ela estava com pressa e nem queria falar com ele. Inventou um namorado e agora está dentro do seu carro prestes a almoçar e ir para a casa dele. Ele pergunta a ela se ele não tivesse o carro, se ela estaria saindo com ele. E ela responde que provavelmente não. Então, o YouTuber pergunta por que ela é assim. Ela responde e fala que não sabe dizer. Então, Nate fala que sabe e diz a ela porque ela é uma interesseira. E fala que é por isso que ela veio atrás dele e entrou em seu carro. Ela fala que vai descer do carro e Nate fala para ela voltar ao seu trabalho e aproveitar o frio. O vídeo começa com o YouTuber Sub que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele diz a ela que ela é linda demais e pergunta se ela não tem alguns trocados porque ele está com muita fome. E também pergunta se ela não pode passar o seu Instagram ou seu Snapchat. Mas ela já o corta, pedindo desculpas, dizendo que tem namorado e não carrega troco. Ele pergunta se ela não está interessada e ela responde que não. Porém, ele insiste e pergunta se ele não consegue pegar o número dela. Ele fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo e que eles podem se encontrar às escondidas. Mas ela o dispensa e fala para ele se enxergar, vira as costas e vai embora. Em seguida, o YouTuber destrava o alarme da Lamborghini e magicamente a garota que já estava indo embora volta e vai falar com ele e pergunta se o carro é dele. Então, Alex confirma que sim e pergunta se ela gosta, e ela responde que o carro dele é muito bom. Alex fala que ele ganha muito dinheiro, só que aconteceu uma coisa com ele, porque o seu chefe o mandou embora. Então, ele fala que ganhou a causa contra a empresa que ele trabalhava e vai receber 2 milhões de dólares. E fala que está morando no carro agora até receber o seu dinheiro. Então o YouTube fala que por isso ele tentou falar com ela porque quer sair com ela quando ele pegar os 2 milhões de dólares na próxima semana. Nessa hora, a garota convida ele para sair para beber. Então Alex diz a ela que pensou que ela tinha namorado. Mas a garota fala que não é nada a sério e que já está muito desgastado e que está quase separando e pede para entrar no carro.
Na sequência, Alex entra dentro do carro e acelera a Lamborghini, e a garota diz que gosta muito do ronco do motor. Então Alex desce do carro e diz a ela que queria sair com ela, mas como ela tem namorado, isso não vai poder acontecer. A mulher fala que eles podem sair e ser um segredinho deles e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Nessa hora, Alex diz a ela a verdade, que ele é um youtuber e ganha muito dinheiro com seu canal. Ele fala que comprou a Lamborghini e suas 3 casas de luxo com o dinheiro do youtuber, e esse é só apenas um dos seus carros. Então ele explica que faz vídeos para testar se a mulher vai ser interesseira. Ele diz a ela que no começo ela o ignorou e diz que tinha namorado, mas depois mudou de ideia quando viu seu carro. Sendo assim, ele pergunta se ela quis sair com ele só por causa do carro. A garota fala que não foi por isso, e ela fala que achou ele um cara legal. O youtuber fala que pensou errado e que ela deve ter gostado dele. Então ele fala que ela não é uma gold digger e chama ela para entrar no carro e sair para beber. O vídeo começa com o youtuber Naya, que está se passando por um morador de rua em frente a uma loja. Assim que passa uma bela moça, ele a aborda perguntando se ela pode fazer o dia dele mais feliz e pergunta se ela tem algum dinheiro para poder lhe dar. A jovem fala que não tem dinheiro com ela, que só tem cartão de crédito. O youtuber fala que está vários dias sem comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. A garota fala que vai entrar na loja e vai comprar um lanche para ele e pede para ele esperar alguns minutos. Enquanto a garota está na loja, Naya fala que ela parece ser uma garota muito especial que se importa com o próximo e fala que tem certeza que ela não é uma gold digger. Na sequência, a garota sai da loja com o prometido lanche que ela iria comprar para ele e o entrega. O youtuber agradece ela e fala que está morrendo de fome e que tentou entrar na loja, mas eles o expulsaram dizendo que ele estava sujo e fedendo. Além disso, Naya começa a elogiá-la, dizendo que ela tem um sorriso lindo e pergunta qual o nome dela, e se apresenta dizendo que se chama Naya. E, a seguir, o youtuber pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não. Ele fala que tem um celular que ganhou e pergunta se pode pegar o número dela. Ela fala que é claro e fala que o que ela puder fazer para ajudá-lo, ela vai fazer e passa o contato para ele. Então, papo vai, papo vem, e depois de o YouTube descobrir que ela é uma cantora e ela cantar um pedacinho da música para ele, o YouTube chama ela para ir com ele caminhando até ali na frente, e eles vão caminhando até que ele chega em sua Lamborghini e fala para ela que esse é o seu carro. A garota fica impressionada e pergunta se esse carro é mesmo dele. Naya fala que sim e chama ela para entrar no carro e fala que vai explicar tudo para ela. Lá dentro do carro, a garota fala que tem algo acontecendo e ela não sabe o que é e pede para ele explicar. Naya então fala que precisa dizer a verdade para ela e ele explica que tem um canal no YouTube com milhares de seguidores e que faz experimentos sociais para testar a atitude e o interesse das pessoas. Ele fala que ela foi muito doce com ele e que ele admira muito a sua atitude. A garota fica surpresa e fala que nem está acreditando que ela está dentro de uma Lamborghini e que nunca imaginou que ele teria um carro desse, sendo que ele estava ali na esquina. Então, eles conversam um pouco sobre o fato dela não ter um namorado e ele fala que está surpreso por ela estar sozinha e também fala da música dela e se divertem muito.
Em seguida, o youtuber fala que gostou dela e agora ele tem o seu telefone e eles vão se tornar amigos e que depois eles podem se encontrar qualquer dia para fazerem algo juntos. Eles descem do carro e ele a acompanha até seu carro que estava ali do lado. Então ele se despede e fala que foi um prazer conhecê-la. Ela entra em seu carro e ele vai na sua Lamborghini e acelera a máquina. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela está, diz o seu nome e se apresenta e tenta segurar a mão dela, mas ela não gosta nada disso. Ele pede para falar com ela e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e sai andando. O YouTube então, depois de levar um fora, vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê aquela cor vermelha da máquina ofuscando seus olhos, ela não resiste e já vai logo de cara perguntando que carro é esse e que ela gostou muito. Nate fala que é um Corvette e diz a ela para ela passar o seu telefone para ele, embora ela tenha um namorado. Ela diz que é complicado e Nate fala para ela que não tem problema. O youtuber fala que só está tentando fazer novas amizades e por isso foi falar com ela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e fala que só tá faltando o nome dele tatuado. Então, de forma bem humorada, ele tira sorrisos da garota e a faz rir. Em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette e fala que ela vai gostar mais ainda. Dentro do Corvette, o YouTube pergunta quanto tempo ela está namorando e ela fala que é apenas 6 meses. Nate fala que é muito recente e que não é nada a sério. A garota fala que é sim sério. Ele então fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada. Ela fala que já tem namorado. Então Nate pergunta o que ela veio fazer no carro dele. Ela fala que eles podem ser amigos. O YouTube fala que eles podem ser amigos, mas que ele quer algumas vantagens nessa amizade. Ele explica que ela ia ganhar o que ela quisesse e que ele ia dar o dinheiro que ela precisasse. A garota fala que isso parece ser bom e ela pega na mão dele e concorda com ele. Para deixar a garota ainda mais impressionada, ele diz a ela que ganhou muito dinheiro com criptomoeda e agora está bilionário. Ele fala que tem mais de 10 carros na sua garagem da sua casa. Nesse momento, ela fala que não tem namorado e só disse aquilo porque não queria falar com ele. O youtuber questiona por que ela mentiu em ter namorado e ela tenta dar uma desculpinha esfarrapada. Então nessa hora, Nate fala que ela é uma interesseira e que é só por isso que ela mentiu ter namorado. Ela fica nervosa e fala que vai descer do carro e fica dizendo pra ele deixar ela descer do carro. Nate fala que é só ela procurar que ela vai achar o lugar de abrir a porta. A seguir, ela desce do carro revoltada e o youtuber deseja um bom dia e ela fala pra ele ir para aquele lugar da casa da mãe Joana. Antes de continuarmos, quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Lá vocês vão receber os vídeos aqui do canal de primeira mão e assim vocês não perdem nenhum vídeo. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. Começamos o vídeo com o John abordando essa moça que saiu do supermercado com um bolo de aniversário na mão. Ele começa a trocar uma ideia com ela e fala que viu ela lá dentro do supermercado e correu até agora para falar com ela e que seus batimentos estão a 1000 por hora.
Ele pergunta a ela se ela está fazendo aniversário e ela fala que sim e vai fazer uma reunião de família, mas não tem tempo para falar com ele porque está indo embora. Então ele pergunta se ele está convidado para a festa, só que ela fala que não o conhece, que não. John pega na mão dela, se apresenta e fala que agora eles se conhecem. A seguir, ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que sim, que está quase casando e é comprometida e pede para ele não perturbá-la mais. Na sequência, John aceita o fora que levou da garota e se despede e vai embora em direção ao Corvette C8. Agora, preste atenção o que ela faz quando ela vê que ele tem um Corvette vermelho. O YouTube entra no carro como se nada tivesse acontecido e a garota aparece com seu carro perguntando se o Corvette é dele e John confirma que sim. Então, a garota, muito interessada em falar com John, desce do carro e começa a falar com ele que o carro dele é muito bom. John comenta com ela que achou que ela estava com pressa e não tinha tempo. Ela fala que a festa é bem mais tarde e que ela tem algum tempo para conversar com ele. John pega na mão dela e diz que eles não começaram bem e que ela estava meio nervosa. Ela fala que o calor deixa ela mais estressada. Na sequência, John fala que ele é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas novas. Ela fala que pode mostrar para ele a cidade e quer dar uma volta em seu carro. John abre a porta e ela entra na super máquina. Dentro do Corvette, John pergunta a ela por que ela disse que ele era estranho. Ela fala que ele chegou nela do nada e que ela ficou com medo e não sabia o que ele era capaz de fazer. John explica que só estava tentando conversar com ela e nada demais. John fala que não entendeu o comportamento dela e achou estranho ela ter mudado de ideia do nada. Então, nesse momento, depois de dar a volta com ela, John volta para o mesmo lugar e fala para ela descer do carro, que ele não quer mais nada com ela, porque ela é muito interesseira e há minutos atrás ela nem quis falar com ele. E foi só ver ele entrando no carro que ela mudou de ideia e fala que não vai perder seu tempo com ela. Ela tenta dialogar com ele e pergunta se ele não vai querer mais o número dela. Mas ele fala que não e desce do carro e pede para ela descer. Na sequência, a garota desce do carro e John fala que ela é uma gold digger maluca. Então a garota vai até seu carro, pega o bolo de aniversário e sapeca no carro de John e dá feliz aniversário para ele. Ele fala que ela vai ter que pagar um lava-jato. E ela vai embora e ele fica sem acreditar no que aconteceu. O vídeo começa com Naya sentado em frente a uma loja se passando por um morador de rua. Ele pergunta como ela está e se ela não poderia fazer uma mudança em sua vida com alguns trocados. Mas ela fala que não tem dinheiro. Ele explica que está com fome e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Ela fala que vai comprar alguma comida na loja em seu cartão de crédito e pede para ele esperar. Então ela pede para ele esperar alguns minutos e entra na loja para comprar a marmita para ele. Depois de alguns minutos, ela volta e entrega para ele uma marmita de frango e uma garrafa de água. O youtuber começa a devorar a marmita e diz a ela que ele está passando por uma situação muito difícil e que não tem sido muito fácil para ele. Além disso, ele diz a ela que ela foi a única pessoa que o ajudou e que as pessoas estão o ignorando. Então ele explica que ele não é um morador de rua, mas que sua esposa se separou dele e conseguiu ficar com tudo que ele tinha.
e que somente está com o carro onde ele está dormindo. A garota fala que sente muito e que pode ajudá-lo e que ela tem um quarto sobrando em sua casa. Ele agradece e fala que o ajudaria muito até resolver a sua situação. O youtuber pergunta para ela se ela tem namorado e fala que não quer causar problemas para ela. Mas a garota fala que não tem nenhum namorado e que ele não está causando problema nenhum. Então ele se despede, fala que tem que ir embora e ela também começa a caminhar. Naya destrava o alarme da Lamborghini e ela pergunta se o carro é dele. Ele explica que sim e fala que foi a única coisa que sobrou para ele do divórcio. Ela comenta com ele por que ele não vende o carro. Ele diz a ela que o carro tem um valor sentimental e pergunta se ela gosta de carros esportivos. Depois dela falar que sim, ele convida ela para ver o carro mais de perto e se sentar dentro do carro. E é claro, a moça aceita. Dentro do carro, ela comenta com ele que tudo isso é uma loucura e que ela nunca imaginava que ele, estando ali pedindo dinheiro em frente à loja, teria uma Lamborghini. E pergunta a ele com o que ele trabalha. Ele fala que ganhou muito dinheiro com ações e ficou tudo com sua esposa e que ele está entrando na justiça para reverter isso. Então ele consegue tirar alguns sorrisos da garota e fala que ela é muito linda e tem um bom coração e faz ela rir muito. Mas nessa hora ele fala que precisa dizer algo a ela. Então ele explica que ele é um youtuber famoso que está gravando para o seu canal do YouTube e mostra a câmera para ela. Ele fala que faz testes para saber se a garota vai ser uma interesseira ou se vai ser uma mulher genuína. Ele fala que aprecia muito a atitude dela e que ela passou no teste e foi muito generosa com ele e tem um bom coração. Iniciamos mais um vídeo com London na caça por mais uma Gold Digger. Ele pede licença e pergunta como ela está e chama ela e a elogia, dizendo que ela está ofuscando seus olhos. Mas já pela reação da mulher, ela mostra que não gostou nem um pouco. London se apresenta e pergunta qual o seu nome. A mulher pergunta para ele por que ele quer saber o seu nome e se ela está bem ou não. Ela fala que não está de bom humor e pede para ele não encher o seu saco. Mas London pergunta o que está acontecendo e fala que talvez ele possa tornar o seu dia melhor. E fala que gostaria de convidá-la para dar um passeio, assim eles conversam melhor e tentam se ajudar. Mas a mulher fala que não vai sair com ele e que ela não quer nem olhar mais na cara dele. Mesmo com esse tanto de fora, London ainda insiste com ela e fala se eles podem ao menos trocar telefone ou Instagram. Ela fala que de jeito nenhum. London fala que estava apenas tentando ser legal, mas que ele não vai mais perturbá-la e vai deixá-la em paz. A garota fala que está ótimo e ela não quer ser mais incomodada. Então London caminha para sua nave de luxo e deixa a mágica acontecer. Quando ela viu ele entrando no Corvette, seu humor mudou completamente e ela volta para conversar com ele. Ela pede para ele descer do carro e conversar com ela. O YouTube desce da nave e fala o que ela quer com ele. Ele fala que ele está indo embora e que não tem mais tempo para falar com ela. Ela tenta se explicar de uma forma inusitada e diferente. Ela fala que tem muita coisa acontecendo e sem querer ela acabou descontando nele. Ela pede desculpas a ele e fala que ela pode ser muito generosa com ele. London fala que não quer ser maldoso e vai perdoá-la e a convida para eles conversarem dentro do carro. Depois que eles entraram no carro, London pergunta por que ela não quis dar o seu número a ele. Ela fala que só estava muito chateada e também não o conhecia e por isso ela não passou.
Ele questiona ela perguntando se ela voltou para conversar com ele por causa do Corvette, porque ele viu na cara dela que ela não queria nada com ele. Ela fala que não, que já explicou ele e está tentando reparar o seu erro. Então, o youtuber fala que mora logo ali na frente e mostra a ela o edifício mais alto com a varanda enorme e a convida para tomar um drink. Ela fala que vai adorar ir com ele e ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela fala que adora viajar e tomar uns bons drinks. O caçador fala que quase todos os finais de semana ele viaja e que está procurando uma companheira para dividir suas aventuras e que sua última namorada não soube dar valor no que ele tinha. Além de ter tudo o que ela queria, ele descobriu uma escapulida dela. A mulher fala que ela foi muito burra de perder um cara como ele. Porém, London fala que ela lembra sua ex e fala que desde o início ela demonstrou interesse nele por causa do carro. Ele fala que esse carro não é dele e o edifício da frente também não é e que tudo foi um teste. Ela pergunta se ela tem cara de palhaço e diz que ela é muita areia pro seu caminhãozinho. Ela fala que vai embora já que ele não tem nada e então ele não serve para nada. London fala que ela pode ir e pensar no que ela fez e chama ela de Gold Digger. O youtuber diz que nunca viu uma Gold Digger igual ela. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota. Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas. Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo. Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente ou uma das suas redes sociais. A garota fala para ele: olha para mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim vai dar bola para um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala para ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette, que estava ali estrategicamente ao lado. Mas, quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele. Então John confirma que sim, e inexplicavelmente a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que tem dinheiro. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar 2 vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar.
Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério, porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em terceiro ou quarto lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal. Quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. Começamos o vídeo com Alex e seu amigo Luke em um posto de gasolina ao lado da sua Lamborghini para fazer o teste da interesseira. Assim que passa duas garotas, Alex inicia uma conversa dizendo que achou as duas muito lindas e pergunta se elas são da cidade. As duas garotas falam que sim, e o que isso importa? Então Alex e seu amigo falam que gostaram delas e que querem pegar o seu número de telefone para marcarem alguma coisa. E Alex se senta no chão enquanto Luke continua o papo descontraído com as garotas. Porém, a garota diz a ele que elas têm namorado e não costuma dar a bola para qualquer desconhecido. Luke fala que eles só estão tentando conhecê-las e fazer novas amizades. Alex fala que eles estão procurando um bom restaurante para comer e querem uma boa companhia. Mas as duas garotas falam que não vai rolar nada e que já disse que tem namorado. Sendo assim, eles aceitam o fora das garotas e vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E nessa hora, preste atenção na cara que elas fazem na hora que vê que os caras estão de Lamborghini. Magicamente, elas mudam de comportamento e de ideia e vão atrás dele perguntando se o carro são deles. Alex fala que sim, mas diz a ela que eles já estão indo embora. Porém, as duas mulheres começam a pedir desculpas e falam que querem ir com ele dessa vez. Alex então fala que elas mandaram eles irem embora e agora estão mudando de ideia e pergunta o porquê disso. Elas explicam que ficaram com medo porque não o conheciam e por isso não deram atenção para eles. Em seguida, Alex fala que eles têm $500 mil para gastar e que eles estavam procurando companhia e mostra para ela o dinheiro no porta-mala do carro. As duas garotas ficam ainda mais loucas em sair com eles. Uma das garotas falam que se eles quiserem, eles podem pegar o número delas agora. Mas Luke a questiona sobre elas terem namorado. Então as garotas falam que é apenas um ficante e não tem nada demais. Em seguida, Alex então revela para ela que elas estão sendo filmadas e que tem uma câmera ali gravando. Além disso, ele fala que elas caíram no teste da interesseira e que elas não deram bola nenhuma para ele no início e agora viram sua Lamborghini e o seu dinheiro e estão fazendo de tudo para sair com eles. Os dois falam que elas são muito interesseiras e que eles não gostam de sair com garimpeiras de ouro. Então Luke fala que se elas ficarem dando 360, eles irão dar uma chance para elas, mas na verdade ele faz hora com a cara delas e em seguida os dois falam que vão pensar se vão sair com elas.
Então, as duas ficam esperando a resposta do YouTube e depois de conversarem e chegarem num acordo, eles falam pra ela que não vai rolar deles saírem juntos, porque elas são muito interesseiras e que eles são fiéis aos seus seguidores do canal e elas passaram dos limites. Então, eles dispensam as duas garotas e entram na sua Lamborghini. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta qual o seu nome, se apresenta, pega na mão dela e pergunta por que ela está com tanta pressa. Ela o responde que está indo embora para sua casa. Ele diz a ela porque uma garota linda como ela está andando pelas ruas sozinha. Então, Nate pergunta se ele pode acompanhá-la para lhe fazer companhia. Porém, ela responde que acha isso estranho porque não o conhece. Então, Nate pergunta se ela prefere andar sozinha e ela fala que sim. Então Nate diz a ela para passar o número de telefone para ele, mas ela fala que não acha uma boa ideia. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que não. Nate então pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela fala que não tem nada a ver com isso e não tem nada de errado com ele e que foi um prazer conhecê-lo. Então, o YouTube caminha em direção ao seu Corvette. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é nessa hora que a mágica acontece. Ela chama ele de longe e pede para ele esperar e pergunta se o carro é dele. Então Nate fala que se ele abriu a porta do carro é porque o carro é dele. Sendo assim, Nate pergunta se ela gostou do carro e ela fala que ele é muito lindo. Ele comenta com ela que essa cor vermelho com preto destaca muito o carro e também fala que esse é apenas um dos seus vários carros. Então a garota pergunta se ele vai levá-la para dar uma volta e Nate então fala que não quer incomodá-la. Ela fala que tem tempo e que ele não está incomodando. O youtuber fala que mudou para a cidade recentemente e está apenas tentando fazer novas amizades. Ele pergunta o nome dela novamente, pega na sua mão e se apresenta. Então ele fala que ela vai gostar do carro ainda mais quando estiver dentro e chama ela para se sentar no carro. Dentro do carro, Nate pede para ela anotar o seu número de telefone, porque ele ainda não tem o seu número. Em seguida, ele pergunta para a moça de qual cidade ela é, ou se ela sempre morou em Houston. Ela responde que sim. E papo vai, papo vem. Nate pergunta a ela se ela não tem mesmo um namorado, e ela fala que não, que está solteira. Além disso, ela fala que quer que ele acelere o carro para ela ver o quanto ele é potente e também quer dirigir o carro dele. Então o YouTube diz a ela que se ela tiver uma carteira de motorista, ele pode deixá-la dirigir o Corvette. Na sequência, Nate questiona o porquê dela não ter passado o seu telefone para ele e depois que viu seu carro, ela mudou de ideia. Ela fala que realmente gostou do carro, mas que também achou ele muito atraente. Nate então fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e que não sabe mais se quer sair com ela. Ela diz a ele que não vê dessa forma e que não foi só por causa do carro, mas sim também porque gostou dele. Ela fala que quer ir com ele. Então Nate fala que ele está indo agora para sua cobertura e ela tem que convencê-lo a mudar de ideia. Ela responde que quer ir com ele para sua cobertura e começa a pedir com aquele charme dela. E o YouTube acaba não resistindo ao encanto da garota e
fala que se ela estiver falando sério, ele vai levá-la com ele. Então, dessa vez, o Nate não resistiu à interesseira e não colocou a interesseira para correr. Começamos o vídeo com o youtuber Nate caminhando na calçada e aborda esse casal. Ele pergunta se eles são daqui e depois do rapaz falar que sim, ele pergunta a ele se eles conhecem um bom restaurante aqui por perto e fala que quer um restaurante de luxo com uma boa comida. O rapaz fala que ali perto tem um bom restaurante com uma boa comida. Em seguida, Nate tira o celular do bolso, pega na mão da garota e pergunta o seu nome e se apresenta. E pergunta se ela pode passar o seu Instagram para ele. Mas ela fala que o rapaz é o seu namorado. Então, o namorado dela o questiona porque ele quer o Instagram da sua namorada. O youtuber fala que, como ela disse que é modelo, ele mudou para a cidade faz pouco tempo e tem uma agência e ela poderia trabalhar para ele. Então, a garota fala que se for relacionado ao trabalho, não tem problema. A seguir, Nate pergunta quanto tempo eles namoram e a garota fala que 2 anos. E Nate fala que é pouco tempo. Então, ele passa o telefone dele para a garota e pede para ela anotar o seu número. Porém, o namorado dela não gosta nada da situação e pergunta o quanto ele vai pagar para ela. Porém, Nate fala que isso ele vai tratar direto com ela e não com ele. Então, o youtuber fala que ela está precisando de um cara com dinheiro igual ele que possa fazer as vontades dela e fala que ela está precisando de um tempero na sua vida. Porém, nem a garota e nem o rapaz gostam do que o Nate disse e vão embora. Então, Nate vai em direção ao seu carro de luxo e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. O youtuber pergunta se ela gostou e depois dela falar que sim, ele chama ela para ver o carro por dentro. Ela aceita e vai atrás dele, mesmo com o namorado dela não gostando disso. Ela entra no carro sem pensar 2 vezes e deixa seu namorado segurando vela lá fora. Então Nate fala com ele que só vai conversar com ela bem rapidinho dentro do carro e dá a volta e entra na máquina. Dentro do carro, Nate pergunta para ela se o namorado dela está cumprindo com tudo que ela precisa. E ela fala que mais ou menos. Então ele fala que ele poderia fazer muito mais por ela. E ela pergunta em qual sentido. E ele fala em vários. E é só olhar ao seu redor que ela vai ver. Ela fala que realmente o carro dele é muito bom. A seguir, ela acaba aceitando a proposta de Nate de ficar com ele e ter uma vida de luxo. Então ele pergunta o que ela quer fazer e a garota responde que está indo buscar comida. Nate diz a ela que eles podem ir buscar comida juntos então. De repente, o namorado dela bate na porta do carro nervoso e começa a questionar o que eles estão conversando. Ela fala que eles estão falando de negócios. Então, o namorado dela a questiona, dizendo que ela passou dos limites e que se ela não vier com ele, está tudo terminado. Porém, ela fala que não vai com ele e ele bate a porta e vai embora. Depois de alguns minutos de conversa, Nate fala que não acredita que ela largou o namorado dela só para entrar num carro e desistiu de um namoro de 2 anos. Ele fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e que ele não quer mais sair com ela e ela deveria ir atrás do namorado dela. Ela fala que tudo bem, na maior calma, e pergunta se é isso mesmo que ele quer e desce do carro. Ele fala que tomara que o namorado dela não aceite ela mais. O vídeo começa com o youtuber Joel vestido de mendigo com uma frigideira na mão esperando a mulher sair da loja.
Assim que a garota sai da loja, ele a aborda perguntando se ela não teria $5 para ele poder fazer sua refeição. Ela fala que não tem dinheiro e que não pode ajudá-lo, mas Joel a questiona, dizendo que se ela comprou um sorvete, ela deve ter dinheiro. A mulher fala que ele está sendo atrevido e que ela não deve satisfação nenhuma para ele. Então, Joel pergunta para ela se ele pode dar uma lambida no sorvete dela porque ele está com muita fome e já está 2 dias sem comer. Ela fala que não, que ele já está incomodando e que ela já falou que não tem dinheiro. Além disso, ela fala para ele ir caçar um trabalho para trabalhar e deixar de ser um à toa, e fala que ele está cheirando mal e que ela já não consegue ficar mais perto dele. Então, nessa hora, Joel pergunta se ela não gostaria de sair com ele para comer alguma coisa. Ele fala que depois ele devolveria o dinheiro para ela que ela pagasse o almoço, porque ele não é um sem-teto, só está passando por um momento difícil. Mas a garota fala para ele se enxergar que nunca ela iria sair com ele por um restaurante vestido daquele jeito, cheirando mal assim. Então ela manda ele ir embora e parar de incomodá-la. Na sequência, Joel caminha em direção à Lamborghini e é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê o suposto mendigo abrindo a porta da Lamborghini, ela vai até ele pedindo desculpas e pergunta se o carro é dele. Então, Joel pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim. Ele também pergunta por que ela voltou a falar com ele. Ela fala que gostaria de dar uma volta na Lamborghini. Ela pergunta como que ele está mal vestido daquele jeito e tem uma Lamborghini. Joel então explica para ela que ele era um cara rico e tinha muito dinheiro, mas fez coisas erradas e se separou e perdeu seu dinheiro e ficou só com o carro. E fala que resumidamente essa é a sua história. Então, Joel fala que o convite de sair com ela ainda está de pé e pergunta se ela não vai aceitar. E antes que ela respondesse, chega um velho pedindo para tirar foto com a Lamborghini. Então, ela pergunta se ela aceitar sair com ele, onde ele iria levar ela. Ele fala que tem um dinheiro ainda guardado e pode levá-la no melhor restaurante. Então, ela deixa claro seu interesse e aceita a sair com ele. Porém, quando ela vai tentar entrar no carro, Joel chama ela do outro lado e fala que tem que dizer a verdade, que ele não vai sair com ela porque ela demonstrou ser uma gold digger e que no início ela foi muito rude com ele só porque ele estava como um mendigo e que ela aceitou sair com ele só por causa da Lamborghini. Ele mostra para ela a câmera e fala que está gravando um vídeo para o seu canal no YouTube. Joel fala que ela deveria tratar melhor uma pessoa que mora na rua porque ela foi muito rude com ele. Ela sai falando que o carro dele deve ser alugado e que ele é um babaca. Então, Joel encerra seu vídeo e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo.